Rapaz, esses dias eu tirei pra assistir esse anime. Sinceramente, eu não tinha visto ele até agora por conta da animação. Tava com preguiça de assistir algo que parecia com animação em 3D. Mas quando eu peguei pra ver esse anime, eu achei ele incrível e resolvi fazer um vídeo pra vocês. O anime segue a vida de um garoto chamado Park. Ele é considerado o tipo de ser mais inútil e desprezível do ensino médio e está sendo intimidado por Toshi e outros no banheiro. Encharcado de medo, o garoto obedece a tudo que os delinquentes querem que ele faça, como de fingir ser um cachorro obediente, chegando até mesmo a fazer o Wolfing Wolf. No entanto, o Toshi muda de ideia e o insulta, chamando de porco imundo por conta do seu excesso de peso. Ele então faz o pobre garoto imitar barulhos de porco enquanto rola no chão sujo do banheiro. O valentão passa a espancá-lo, deixando o garoto com uma péssima impressão de si mesmo. Em casa, o Park se isola em seu quarto, mas o seu estômago começa a roncar, pedindo por 4 quilos de sorvete. Ele vai até a cozinha e ferve água para o ramen instantâneo e começa a cantarolar para se acalmar, enquanto se lembra do bullying que ele sofreu. Nesse momento, a sua mãe chega em casa. Ela comenta sobre sua voz incrível e pede desculpas por ter chegado tarde. Chateado com tudo, ele repreende sua mãe por adicionar um ovo à sua refeição, culpando-a pelo seu ganho de peso. A mãe se desculpa com ele, aceitando toda a sua raiva. Ele começa a comer o macarrão, mas sente uma dor no rosto, e isso o faz se lembrar dos valentões. Ele então diz à sua mãe que quer ser transferido da sua escola, porque ele sempre tira notas baixas nessa escola. No entanto, isso não é fácil para ela, devido ao alto custo do aluguel em outras áreas. Novamente chateado, o Park desconta sua raiva e frustração em sua mãe, batendo na parede e dizendo que ele não tem culpa que eles sejam pobres. No dia seguinte, ele chega à escola e o Toshi o vê e fica pedindo suas roupas de ginástica, que o menino se esforça para poder pegar. No pátio da escola, o valentão chuta uma bola na direção ao Park. Isso faz parte de uma aposta, mas o Park consegue se esquivar, enfurecendo o valentão. O outro aluno tenta acertar o seu rosto, conseguindo acertar o golpe, o que irrita ainda mais o Toshi. Ele critica a capacidade do garoto de se esquivar, alegando que sua bola deve ter sido fácil de desviar. O Park se desculpa, oferecendo-se para pagar a aposta. No entanto, isso só parece enfurecer ainda mais o valentão, que lhe dá um soco no estômago. O Toshi se gaba de ser um profissional em acertar alguém no estômago, rindo o tempo todo do Park. Quando o pobre garoto está prestes a receber mais alguns tapas, a sua mãe chega e testemunha a cena horrível. Ela corre para o lado de seu filho e o examina. Ao ver os ferimentos, ela repreende o Toshi por ter machucado seu filho. Enquanto isso, o Park ouve os outros colegas de classe criticando por pedir ajuda à sua mãe. Então, enquanto sua mãe ameaçava levar o valentão para a sala do diretor, ele grita furiosamente com a sua mãe, dizendo que ela está o envergonhando e pede desculpas a Toshi. Depois da escola, a mãe o senta e confirma que está permitindo que ele seja transferido. Ela promete enviar-lhe algum dinheiro, pois não pode ir com ele devido ao trabalho. Ela começa a preparar a comida para ele e ele começa a chorar. Apesar de se sentir culpado, ele ouve sua mãe e decide começar tudo de novo. O Park encontra sua nova casa, que acaba sendo um velho barraco. Ele vai à cidade para dar uma olhada, mas se esbarra com uma garota chamada Mijin, que pede desculpas a ele. E chocado por alguém não zombar dele, ele tenta causar uma boa impressão, mas sem querer, ele acaba se tornando assustador. O amigo da Mijin, o Jin-Sung, chega e bate no Park por conta de um mal entendido, acreditando que ele está assediando sua amiga. Como resultado, os espectadores começam a pegar seus celulares para gravar a briga. Mais tarde, o Park se tranca em um canto da sua casa e chora ao ler os comentários maldosos em seu vídeo, que agora se tornou viral. Ele adormece de tanto chorar, pensando que havia perdido a chance de um novo começo. Quando ele acorda, ele vai ao banheiro e se vê misteriosamente transformado em uma versão atraente de si mesmo. Ele acorda pensando que teve um sonho assustador, mas feliz. No entanto, quando ele se vira, ele vê o seu belo eu no chão, dormindo. Ele descobre que não está sonhando, mas que na verdade está trocando de corpo. E pensando que isso pode lhe dar o recomeço que sempre sonhou, ele decide abraçar sua nova vida. No dia seguinte, o Park vai para sua nova escola. Agora ele está incrivelmente belo, e isso está chamando a atenção de todos. Na sala de aula, ele se apresenta, e sua nova aparência lhe garante popularidade instantânea, e os seus colegas de classe se entusiasmam com sua aparência. Durante o primeiro dia de sua transferência, os alunos se assustam com o fato do Park ser tão atraente. Ao caminhar em direção ao assento, ele se sente nervoso, pois todos o observam atentamente. Ele se senta com uma mocinha, se lembrando da rejeição que sofreu no primeiro dia de aula em sua antiga escola. Ao olhar para o lado, ele vê o seu colega de assento e vê que ele é o garoto que o agrediu no dia anterior. Com medo, ele rapidamente desviou o olhar dele e viu a garota que esbarrou nele no outro dia. Ele começa a suar, especialmente quando Jin-Sung se apresenta a ele. Por sorte, o garoto não parece reconhecê-lo em sua nova aparência. Nesse momento, outra garota de sua classe, chamada Haneo, se apresenta e se aproxima perigosamente dele, fazendo corar. As meninas da classe começam a falar pelas costas dela, chamando-a de paqueradora por se aproximar do novo garoto bonito da classe. Ela tenta dar em cima dele, mas o Jin-Sung a repreende, dizendo que o flerte dela o irrita. Ele se pergunta se todas as meninas vão se envergonhar como ela, até que ele olha para Mijin e fica desapontado quando vê que toda a atenção dela está totalmente voltada para o Park. Frustrado, ele olha para um novo garoto aí com um olhar de desprezo, e durante o intervalo para o almoço, o Park entra no refeitório e os alunos imediatamente se entusiasmam com sua aparência perfeita. Ele então olha para os alunos, observando seus colegas de escola. A Haneo aparece ao lado
lado dele, explicando os diferentes grupos da escola e dizendo que cada classe tem suas próprias coisas para estudar, como moda, música, tabagismo e etc. Ela aponta para os alunos de educação física, os de dança vocal e os de estética, o que o surpreende, pois eles podem pintar o cabelo. E querendo saber mais sobre ele, ela pergunta por que ele escolheu se formar em design de moda. Isso faz com que ele se lembre da discussão que ele e sua mãe tiveram com o professor da escola anterior. O senhor reiterou que, com as suas notas atuais, essa seria a única escola que ele poderia frequentar. E para piorar tudo, o único curso que ele poderia fazer seria o de design de moda. Pelo menos, ao se formar nessa escola, ele já arrumaria um emprego automaticamente, logo após a formatura, bem melhor que o Brasil. De volta ao presente, o Park sorri e diz que essa escola é incrível. A garota se entusiasma com a atratividade dele e pergunta o que ele tem achado da escola até agora. Então o Park comete um pequeno erro e diz a ela que é bom que ninguém faça mais bullying com ele, mas ele imediatamente se controla e diz a ela que está se sentindo muito bem até agora, por ter colegas aí legais. Enquanto isso, o Jin-sung olha para ele com desdém, com inveja da atenção que ele está recebendo. Na aula, o Park fica com sono, então ele se lembra que ontem praticou comandar em seu novo corpo e se sentiu surpreendentemente leve e rápido. Por conta disso, ele correu para tudo que é lugar, aproveitando a agilidade do seu novo corpo. De volta à sala de aula, ele continua cochilando e acaba adormecendo. Como resultado, sua consciência retorna ao seu corpo antigo e ele começa a entrar em pânico ao perceber que não pode adormecer e voltar ao seu corpo na escola. Ele tenta se forçar a dormir, mas como seu corpo original esteve dormindo o tempo todo, ele não consegue dormir e ele se esforça, mas não consegue. Felizmente, a Haneu o assustou furtivamente, fazendo com que ele acordasse no seu corpo belo. Ao vê-lo assustado, a menina se desculpa, dizendo que a aula já havia terminado e que ele ainda estava dormindo. E reconhecendo que ela o salvou de problemas, ele a agradece, fazendo-a curar. O Park, em seu corpo original, começa a trabalhar de meio período durante a noite em uma loja de conveniência. Ele garante ao chefe que pode administrar as horas de trabalho, pois dorme durante o dia inteiro. Mas o senhor reage dizendo que, como estudante, ele não pode dormir na sala de aula. É nesse momento que o Park se lembra de como ele foi contratado em seu novo corpo. Ele viu o anúncio de contratação mais cedo e perguntou sobre o trabalho. Ao ver como ele era atraente, o dono da loja o contratou imediatamente, pensando aí que tinha dado a sorte de conseguir um trabalhador temporário bonito e que ele o ajudaria a aumentar as vendas. No entanto, ele disse ao proprietário que o emprego era para o seu amigo, e para a grande decepção do senhor, o Park apareceu na loja mais tarde com seu corpo real e o dono da loja se recusou a contratá-lo. Ele diz que o estudante não conhece nem mesmo as marcas de cigarro, então ele não pode trabalhar ali de noite. No entanto, depois de mostrar sua familiaridade com as marcas de cigarro devido às suas tarefas escolares, que era comprar drogas para quem praticava bullying com ele acaba fazendo com que o dono da loja o aceite, mas com um salário menor. De volta ao presente, o Park, por bem ou mal, conseguiu um emprego e se esforça aí ao máximo para atender os clientes. Quando o proprietário vai embora, ele se sente feliz por finalmente ter encontrado um emprego para ganhar um dinheiro extra. Sozinho, ele contempla o que sabe da sua situação até agora, pensando que quando ele adormece, ele acorda no outro corpo e vice-versa. O corpo adormecido não consegue andar por conta própria, a menos que seja forçado a isso. Nesse momento, seu estômago começa a roncar, e como ele tem dois corpos agora, ele está dobrando as suas despesas. Do nada, 3 clientes do sexo masculino entram na loja, e ele os reconhece como os alunos da sua classe. Ciente da verdadeira identidade deles, ele se recusa a vender cigarros para eles. Nesse momento, o Jin-sung chega e diz aos seus colegas para irem embora se a identidade falsa não funcionar. No entanto, ele percebe o Park e decide assediá-lo devido ao encontro anterior. Sua irritação aumenta quando vê que ele tem o mesmo nome do garoto popular da escola, que conquistou aí o coração da Mijin. Irritado, ele começa a bater no Park, apesar aí das objeções dos seus amigos. Depois de ser espancado, um dos seus colegas de classe tira uma foto dele com as suas calças abaixadas, tudo isso como garantia de que ele não os denunciará à polícia. Os alunos saem da loja, deixando o menino chorando para trás. Ele se lembra dos valentões de sua antiga escola e pensa que nada mudou. Logo em seguida, ele recebe uma ligação de sua mãe para saber como ele está, e sem querer preocupá-la, ele garante a ela que está bem e que está se adaptando bem à escola. Ela o lembra de que ele deve se cuidar e encerra a ligação, porque ela precisa continuar trabalhando. Sim, a mãe dele continua dando duro e grosso até tarde da noite para sustentar os estudos dele. No dia seguinte, ao chegar à sala de aula, ele ouve os seus colegas rindo do garoto que o Jin-sung e sua gangue espancaram na noite passada. E sabendo que foi ele, o Park não consegue deixar de sentir raiva. O Jin-sung então se gaba por ser um boxeador e diz que sente vergonha por ter deixado aquele garoto quase imóvel. Os amigos do Jin-sung continuam a insultar o Park, chamando de porco e dizendo que ele também deve ter vindo de uma mãe porca. Isso deixa o garoto irritado e ele se volta contra essa gangue. E ao ver que chamou a atenção da Mijin, o Jin-sung começa a agir agressivamente e incita o garoto a lutar. Ele tenta dar socos, mas um dos seus colegas de classe, o Jae-ol, o impede. Recusando-se a recuar, ele tenta atacar o Park novamente, que surpreendentemente consegue ver os seus socos rápidos. Acontece que o Park já está tão acostumado a ser espancado que ele consegue perceber os ataques vindo, mas o seu velho corpo não consegue reagir rapidamente. Mas agora ele se esquiva facilmente dos socos do Jin-sung e até mesmo bloqueia seu ataque quando encurralado. A turma começa a tirar foto deles e, lembrando-se de como ele foi espancado antes, ele dá um surpreendente soco nocauteador, deixando toda a escola em choque ao ver que o boxeador da classe foi derrotado. O Park, devido a ter uma habilidade e força incrível, acaba se tornando um assunto da escola. Como resultado, ele chama a atenção dos valentões da escola e de gangues famosas, o que indica
indica que ele terá mais problemas. Enquanto trabalha, o Park reflete sobre como as pessoas o veem de forma diferente em seu novo corpo. Um garoto entra na loja e olha repentinamente em sua direção. De repente, o garoto pega um maço de cigarro e foge, fazendo com que o Park corra atrás dele. Eles acabam em um beco escuro, onde a gangue do Jin-sung os aguarda. Rapidamente, o Park descobre que essas pessoas enviaram esse garoto, chamado Ji-ho, para roubar um cigarro lá. E ainda por cima, ameaçaram o Park com sua foto se ele os denunciar. Por tédio, eles forçam os dois a lutar um contra o outro. E encurralado, o Ji-ho tenta lutar com o Park, dando tudo de si para não ser espancado. Nesse momento, um homem enorme chamado Basco intervém e agarra um dos valentões pelo pescoço. O garoto pede desculpas e toda a gangue deixa o local imediatamente. O Ji-ho agradece o Basco por tê-los ajudado. E esse tal de Basco estuda na mesma escola que eles e protege os estudantes indefesos que sofrem bullying dos mais fortes. Do nada, o Basco e o Ji-ho começam a falar sobre o novo garoto da classe. O Basco então reflete que esse novo garoto, além de ser bom de briga, ainda é bonito e popular. E inesperadamente, ele começa a chorar, deixando os dois garotos confusos. No dia seguinte, o Park descobre que o Ji-ho está ausente e se pergunta o porquê. Ele então percebe que o Jin-sung está olhando para ele com desdém e desvia o olhar. Na cafeteria, ele pergunta a Haneo sobre o Basco. A garota revela que o Basco também é conhecido como líder dos Punhos de Fogo, sendo ele o formador desse grupo. Na aula de arquitetura, os três valentões intervêm, dizendo que o cara que odeia valentões tem desprezo por aqueles que se aproveitam dos fracos. Nesse momento, o grupo do Basco chega e o Basco o vê com os três valentões e se aproxima dele. O Basco não entende que o Park é uma pessoa do bem e pensa que ele é um dos bandidos, e por isso ele tenta o intimidar com um golpe no ombro. A Haneo tenta correr para resgatá-lo, mas o segundo em comando dos Punhos de Fogo, o Byung-jae, impede, dizendo que ninguém agora pode parar essa luta. E como a garra do Basco é muito forte, ninguém esperava que o Park escapasse dela. Então ele choca todos, quando ele sozinho retira a mão do homem enorme do seu ombro, enquanto pede desculpas por tê-lo ofendido. Ao ver sua força, o Byung-jae interrompe a luta e vai embora pacificamente com o Basco. Um dos membros dos Punhos de Fogo questiona o motivo da intervenção do Byung-jae, mas ele diz ao amigo que o Basco teria sido nocauteado se ele não tivesse intervindo. Enquanto isso, os valentões elogiam o Park por ter enfrentado o líder da gangue. No entanto, o garoto não fica muito feliz, pois ele só quer agradecer o Basco. Fascinado por sua força, os três o convidam para sair e ser amigo deles. Entusiasmado com a ideia de ter amigos, ele se imagina fazendo coisas com eles, podendo viver uma vida aí como um estudante comum do ensino médio, e por isso ele acaba concordando. No entanto, quando ele chega ao local do encontro, ele percebe que esse lugar está longe de ser o que ele esperava, pois ele foi convidado para uma noite de bebedeira. Nesse momento, o Jin-sung chega, e ele fica muito surpreso ao ver o Park ali, mas ele se esforça para manter a calma e esquecer tudo o que aconteceu. Durante uma conversa, todo o grupo descobre que o Park mora com um amigo que abandonou a escola. O Park diz que esse amigo costuma dormir durante o dia e que ele trabalha durante a noite, e ao ouvir a descrição, eles imaginam que ele esteja morando com alguém da Yakuza, ou algo do tipo. Enquanto isso, o Jin-sung continua bebendo, e quando o Park pergunta o porquê da Mi-jin não estar por perto, os seus colegas de classe lhe dizem que a garota é um pouco inocente, e ela odeia quando eles arrumam briga, e sem saber do status do relacionamento deles, o Park pergunta casualmente como a Mi-jin e o Jin-sung se tornaram um casal. No entanto, como os dois não estão namorando, o Jin-sung se sente um pouco constrangido, e o Park só piora tudo comentando que eles formam um belo par. Isso parece irritar ainda mais o Jin-sung, mas ele acaba abrindo um grande sorriso. Esse comentário o deixa de bom humor, e ele se torna mais amigável com o Park, incentivando a beber com eles. Ele também aproveita a oportunidade para se desculpar com o seu colega de classe por tê-lo esmurrado, e o Jin-sung o perdoa facilmente, antes de desmaiar na mesa. Enquanto isso, os valentões discutem a possibilidade de instruir o Ji-ho a roubar, mas são impedidos por Basco. No entanto, eles ficam tranquilos, sabendo que podem pedir ajuda do Park para enfrentar o grandalhão. Eles então mostram um vídeo da briga entre Ji-ho e o Park em seu corpo real, e zombam deles. Bêbado, o Park pega o celular e o destrói antes de desmaiar. Isso faz com que a sua consciência volte ao seu corpo original, fazendo com que o Park entre em pânico e corresse para o local onde estava bêbado. O grupo fica surpreso ao vê-lo e pergunta o que ele está fazendo lá. Ele lhes diz que é amigo do Park e que veio buscá-lo, o que faz com que todos acreditam que o companheiro Yakuza do Park mandou esse amigo gordinho vir buscá-lo. No caminho para casa, o Jin-sung bêbado ensina o Park a dar socos e demonstra sua habilidade no boxe, dando um soco em uma máquina de fliperama. Depois disso, quando todos foram embora, o Park tenta recriar novamente o movimento de boxe com seu corpo flácido, mas o seu braço curto o impede de acertar um jab, levando-o a fugir envergonhado. Enquanto isso, sem que ele saiba, o Basco e sua gangue o observam, e o Basco percebe que ele conseguiu arrancar uma parte da máquina. Incomodado com o que viu, ele dá um soco na máquina, revelando outra pontuação alta, mas não forte o suficiente para rasgar o couro da máquina, como o Park flácido fez. No dia seguinte, o Park vê o Ji-ho e expressa sua preocupação com a sua ausência na escola no dia anterior. Ele convida o garoto para comer com ele, o que surpreende a todos, pois o mais bonito é amigo de um nerd fracassado. Enquanto isso, sem o conhecimento do Park, sua mãe visita o seu apartamento e vê o seu corpo flácido dormindo. O Park chega em casa depois da escola e fica surpresa ao encontrar sua mãe em seu apartamento. Ele explica a ela que é um novo amigo do seu filho, e ela pretendia acordar o seu filho, mas o Park a impede. Ele lhe diz que eles estão morando juntos para economizar no aluguel, e a mãe dele fica surpresa, pois o seu filho nunca mencionou isso por telefone. Além disso, o Park também revela a sua mãe que ele, o Park flácido, está trabalhando em uma loja de conveniência durante a noite. Então, para poder conversar melhor sem acordar o Park flácido, ele a leva para uma cafeteria
cafeteria, onde ela se surpreende com o preço de uma xícara de café. Essa pobre velha tomou apenas café instantâneo em toda a sua vida. Após sentarem, ela pergunta o nome dele, o que a surpreende por ele ter o mesmo nome que o do seu filho. Enquanto os dois conversavam, repentinamente o Basco aparece e repara nos dois juntos. O Beonjai rapidamente o adverte para não causar um problema, e enquanto isso, o Park garante a sua mãe que o verdadeiro Parker está trabalhando em uma loja de conveniência e está se alimentando muito bem. Isso tranquiliza a mãe dele, e então ela vai direto ao ponto, perguntando se o filho dela está sofrendo bullying novamente na escola. Ela revela que ele já sofria bullying antes e que ela não percebeu, pois estava ocupada com o sustento da casa, e se chama de inútil por não perceber isso. Para confortá-la, ele garante que o Park tem ótimos amigos e está muito bem. Enquanto isso, o Basco ouve tudo isso e se lembra de como o verdadeiro Park estava levando seu amigo bêbado para casa e fica furioso, pois ele acredita que o Park bonito está abusando do Park feio. No meio dessa conversa, a mãe do Park percebe algumas caixas e pergunta ao Beonjai se ela pode levá-las, e o garoto concorda. E é assim que o Park descobre que a sua mãe recolhe lixo para ganhar um dinheiro extra, e ela tem mantido isso em segredo dele. Na hora de ir embora, ela dá o dinheiro para poder pagar o café que ela tomou. Ele obviamente tenta recusar, mas ela pede para que ele aceite, senão ela não vai se sentir bem. No entanto, o fato dele aceitar o dinheiro faz com que o Basco entenda que ele esteja explorando a velhinha. Quando ela se despede, ele diz à sua mãe que o Park a aprecia mais agora que ele está vivendo longe dela, colocando assim um sorriso no rosto de sua mãe. Enquanto ele a vê sair, o Basco aparece, chamando de desprezível. O Park fica sem entender nada, e tudo piora com o Basco começando uma briga com ele. Ele lhe dá vários socos, dos quais o Park se esquiva com sucesso. O líder dos Punhos de Fogo fica secretamente impressionado, achando que o garoto está treinando para poder lutar contra pessoas poderosas como ele, mas ainda acreditando que o Park extorquiu o dinheiro da senhora, ele vai lá e pede que ele devolva o dinheiro. No entanto, o Park também o entende mal, pensando que ele não é diferente dos outros valentões que estavam tentando tirar o dinheiro dele. Ele protege o dinheiro dado por sua mãe e declara que nunca o entregará. Os dois começam a lutar, trocando golpes rápidos e esquivas. O Park tenta dar um soco no estômago do Basco, mas ele consegue desviar. E lembrando-se das palavras do Jin Sung, ele copia sua postura de boxeador e dá um soco direto no Basco. No entanto, o Basco se esquiva e tenta dar um contragolpe. Mais tarde, o Beonjai chega ao local da luta e procura seu amigo. No entanto, ele fica chocado ao ver que o Basco foi nocauteado. Quando o Park vai embora, o Beonjai se aproxima do amigo, que se lembra de como foi facilmente derrubado pelo novo garoto da escola. Durante o seu turno, o Park pensa em como foi capaz de derrotar o Basco, até que do nada, o Basco entra na loja e o Park fica chocado quando o homem pede desculpas por não ter conseguido recuperar seu dinheiro. O Basco também diz ao Park flácido que ele não é fraco e que ele deve começar a treinar para não sofrer mais bullying, o que confunde bastante o Park. Após ouvir isso do Basco, ele começa a se exercitar, mas fica confuso quando uma bela mulher entra na loja. Ele se levanta e pega os itens dela, e ela, para o motivar, lhe dá uma bebida, querendo animá-lo aí por estar se exercitando. Quando ela sai da loja, ele a segue com um olhar, completamente cativado com a beleza dela. Ele toma a bebida de uma vez só, se sentindo agora energizado e motivado a continuar seu exercício. Enquanto isso, um dos colegas de classe de Park, o Jae-el, olha para baixo de um arranha-céu. Logo em seguida, uma nova manhã chega, e o Lee Nan-su, do departamento de moda, entra pelos portões da escola com tênis raros. No entanto, sua confiança não dura muito tempo, pois o Jin-sung o chama a atenção por usar os mesmos tênis que ele novamente. Seus lacaios cercam o menino menor, ameaçando bater nele, mas o boxeador simplesmente suspira e se afasta, dizendo não querer mais praticar bullying com ninguém. Enquanto se afastam, o Nan-su se acalma, lembrando-se de algo que comprou no mercado de pulgas. Ele entra na sala de aula, brandindo o seu novo anel. No entanto, os colegas se concentram no Jae-el, que está usando toda a linha de anéis de marca em todos os 5 dedos. Todos comentam sobre como seus acessórios devem ser caros, e os que conhecem mais sobre a moda destacam a edição limitada no valor de 200 milhões de won. A Haneo tenta lhe perguntar sobre isso, mas ele permanece em silêncio, como sempre. Apesar de sua boa aparência, reputação e riqueza, ele quase não chama atenção para si. Um tempo depois, o Park chega e as garotas imediatamente se aglomeram ao lado dele, e a admiração das garotas só aumenta quando ele as cumprimenta. E embora a maioria delas esteja cega por sua aparência e proporções, existem algumas pessoas que desprezam o Park. Isso mesmo, um grupo de invejosos logo percebem que ele é pobre, pois ele sempre está usando os mesmos sapatos e a mesma bolsa velha de sempre. Enquanto isso, a gangue que o Basco lidera estão implorando ao Beonjai que chame o Basco. No entanto, o Beonjai acredita que o Basco está incapaz de vir à escola devido à sua derrota. Nesse momento, ele recebe uma série de mensagens de texto do seu líder, dizendo que a tela do seu celular quebrou. Isso está o impedindo de enviar mensagens. A expectativa de sua gangue aumenta, mas suas mensagens se tornam ainda mais indecifráveis. Tipo, ele não pode vir para o colégio porque o seu celular quebrou e ele foi o arrumar. Mas o Beonjai está pressionado a dizer alguma coisa, então ele finge transmitir a mensagem de que seu chefe está bem e que todos devem aguardar até a sua próxima ordem. Todos se alegram com um anúncio falso, mas um deles observa por trás, acreditando que a notícia é falsa. Do outro lado da tela, enquanto o Park e o Ji-ho caminham pelo corredor, eles veem outro aluno sendo intimidado por um membro da classe vocal. Ao ver o pobre sendo agredido, ele se lembra de sua vida passada, o que o leva a se aproximar deles com raiva. A tensão aumenta e eles estão a alguns segundos de uma briga, mas o professor chega para impedi-los. Só impede quando a briga
de bonitões. Quando é um feio apanhando, o professor não faz nada. O Jael vê tudo isso e continua a observar o novo aluno na sala de aula, olhando para suas roupas gastas. O dia termina e o Park recebe uma ligação de sua mãe, lembrando de que amanhã é o seu aniversário e que ele deve ser feliz. Na loja de conveniência, aquela moça de antes retorna e pergunta levemente se ele ainda está malhando. Ele diz que sim, e ao sair, ela lhe deseja boa sorte. No dia seguinte, ele almoça com o Ji-ho e o aluno de ontem. Ambos perguntam por que o Park sempre os convida para a refeição, pois ele poderia almoçar com qualquer pessoa devido à sua beleza. E o Park responde dizendo que é porque ele quer. No entanto, os valentões estão insatisfeitos com o fato dos seus garotos de serviços estarem sendo tirados deles, mas o Jin-sung os lembra de que ele e o Park decidiram ser amigos, então eles não devem arrumar problema. Para a surpresa deles, o Jin-sung ainda jura que não vai mais praticar bullying, pois ele não acha mais esse tipo de atitude legal. E voltando para o Park, quando os dois alunos perguntam por que ele quer ser amigo deles, ele se lembra de sua mãe e diz que todos eles são muito parecidos. Enquanto isso, aqueles alunos chatos estavam conspirando para expor a sua realidade pobre. Por outro lado, alguns membros dos Punhos de Fogo estavam se reunindo, reclamando e dizendo que o Byung-jae mentiu sobre as ordens do seu líder. Por isso, eles pretendem lutar contra o Park, o calando, sem esperar a ordem do seu líder. Então, enquanto o Park caminhava para casa, ele encontra o Jael, que deixa cair uma sacola com um bilhete, desejando-lhe aí um feliz aniversário. Ao ver o que havia dentro, o Park recusa o presente, dizendo que não pode aceitar tudo isso. No entanto, ele acaba sendo forçado a aceitar o presente, pois tudo isso seria jogado fora de qualquer maneira. Então, se o Park não aceitar, tudo isso vai virar lixo. Grato por receber a gentileza em seu primeiro aniversário sozinho, ele pergunta ao menino quando é o aniversário dele, mas ele fica surpreso ao ver que o seu amiguinho, que o deu o presentinho, já foi embora, deixando uma grande pilha de sacos de lona na rua, tudo com roupa dentro. Além disso, em um beco escuro, vemos que os membros da gangue dos Punhos de Fogo acabaram sendo espancados e maltratados, e todos eles culpam o Jael por sua derrota. Em seu apartamento, o Park recebe uma ligação de sua mãe, e ele garante a ela que seu aniversário está indo muito bem, acrescentando que ele ganhou até mesmo vários presentes. E enquanto vasculhava as sacolas que ele recebeu, ele fica encantado ao ver que recebeu vários itens de luxo. E o melhor de tudo é que ele está bastante confortável com a ideia de que seu amigo iria jogar tudo fora, então ele apenas pegou. Então ele não sente que tá devendo nada a ninguém. Agora ele sente como é gratificante poder ser bonito, mas a sua expressão logo se torna sombria. O próximo dia de aula chega e os alunos estão bagunceiros como sempre. Os invejosos estudantes de moda executam seu plano para constranger o recém-chegado, perguntando de que marca são suas roupas na frente de todos. Mas quando o Park chega, eles ficam de boca aberta quando vem completamente coberto de roupas e acessórios de luxo. O plano deles foi frustrado e as garotas agora estão ainda mais apaixonadas do que nunca. O Jael pensa em como passou a noite inteira tentando escrever um bilhete, acabando por decidir apenas escrever um simples feliz aniversário. As meninas perguntam onde ele comprou essas roupas, mas ele responde dizendo que um amigo o deu, uma resposta bem satisfatória. Em uma audição, o garoto de recados da classe vocal escreve uma letra sobre suas experiências, centrada sobre odiar sorrisos falsos. E nesse trecho de sua música, ele estava falando sobre o Park. Na empresa de entretenimento, o Jael faz sua audição de rap, impressionando os produtores e se destacando como o melhor de todos. O Duk-hwa ainda não fez o teste, mas ele acaba sendo instruído a ir embora, pois eles já fizeram sua escolha, o rapaz bonito. Ele, como um cara feio, implora por sua chance, mas todos dizem que ele deve apenas ir embora. No fim, o chefe do lugar reclama, dizendo que eles não devem aceitar inscrições de alguém como ele. Depois disso, a sua viagem de ônibus para casa é particularmente triste, pois ele fica pensando em como sua realidade é infeliz. De repente, o ônibus para e uma mulher mal consegue evitar a queda. Então, ele lhe oferece ajuda. Ela se assusta com o seu rosto assustador e rejeita sua oferta. E todos no ônibus começam a comentar, dizendo que fariam o mesmo. Isso não o desanima e ele continua praticando noite adentro, prometendo fazer com que as coisas funcionem logo, para que ele possa dar uma vida melhor para sua avó. Na manhã seguinte, o Duk-hwa olha para o pôster das inscrições para o festival da escola. O Park chega e o cumprimenta como de costume, mas ele se afasta, irritado com o fato do recém-chegado continuar agindo como se eles fossem próximos. Na sala de aula, o Robin chuta sua mesa para longe, zombando dele por continuar a escrever, apesar de ter sido reprovado na audição. O pobre rapaz puxa o seu bloco de notas e recebe um chute forte no estômago, e logo em seguida é obrigado a ouvir os seus agressores dizendo para ele aprender o seu lugar. Mais tarde, ele se inscreve para o festival da escola, e à noite ele passa pela barraca de lanche da sua avó. No entanto, Robin e seus lacaios chegam, imediatamente fingindo ser amigos e aceitando os lanches gratuitos de sua avó. Basicamente, eles esvaziam toda a loja da senhora, mas ela ainda lhes oferece algo para levar para casa, e para a grande preocupação do seu neto, eles aceitam as sacolas, mas as jogam fora sem nem mesmo ir muito longe. Na manhã seguinte, o quadro branco da classe está cheio de calúnias, desencorajando os alunos a visitar a lanchonete da avó dele. O Duk-hwa fica furioso ao ver isso, mas ele não pode fazer nada, pois é jogado no chão e sofre mais bullying. No almoço, Robin e seus amigos espancam o garoto novamente, zombando dele por querer cantar no festival da escola e rasgando seu formulário de inscrição. E enquanto ele continua sendo jogado no chão e fica recebendo ordens, o Park pensa em como ele foi transferido de escola numa tentativa de escapar do seu inferno. No entanto, ele aprendeu que para onde quer que ele fosse, sempre haveria alguém como ele. Por alguma razão, eles parecem ter sido
colocados na parte inferior da cadeia alimentar, exatamente no momento em que eles nasceram. Incapaz de continuar observando em silêncio, o Park avança, pronto para começar uma briga. Para a surpresa deles, o Jael aparece ao seu lado, assim como o Jin-sung. Os garotos da classe vocal perguntam por que eles estão se envolvendo, e a Mi-jin logo aparece atrás deles, preocupada. O Park diz que estava esperando almoçar com o Dokwon e pede para que eles o deixem ir embora. E quando eles estão prestes a entrar em um conflito, o Basco aparece com a gangue dos Punhos de Fogo e entrega o seu celular ao Beonjae, pois ele não vai dar mole de quebrar o seu celular novamente, ainda mais depois dele ter gastado muito dinheiro para consertá-lo. Feito isso, o Basco se coloca entre os dois grupos. Ele diz ao Robin para tirar os óculos escuros, e o Valentão fica furioso com a interrupção. No entanto, ele se afasta, sabendo que o seu grupo não pode enfrentar tantas pessoas. O líder da gangue pergunta por que eles se arriscaram tanto para salvar o pobre garoto, e ele acaba entendendo erroneamente que o Park não quer que o seu servo seja espancado pelos outros. Com isso, ele levanta os braços, desafiando o Park novamente para uma luta. Seus membros mal conseguem detê-lo, e os alunos se perguntam o que está acontecendo entre eles. E olhando para Mi-jin, o Jin-sung diz que é uma grande bobagem continuar lutando como eles. E irritado com o fato do recém-chegado ter interrompido novamente, o Dokwon vai embora, deixando para trás a sua inscrição roubada. Em casa, o Park pensa em como nada mudou, apesar aí das oportunidades dadas pelo seu novo corpo. Ele cola o formulário de inscrição do pobre rapaz, e no dia seguinte, ele tenta devolver a inscrição do Dokwon, mas a sua mão é afastada pelo garoto, que ainda pergunta sobre suas intenções. Por acreditar que o Park não é uma pessoa do bem, o Dokwon segue o ignorando, e ele ainda fica frustrado com o fato do Park estar insistindo. Ele acredita que o garoto bonito só quer aparecer para todos como aquele que salvou o garoto do bullying, e ao seguir em frente, ele é atacado novamente. Dessa vez ele tem suas letras rasgadas, e os seus agressores também o enchem de insultos. Enquanto isso, o Park acabou ficando um pouco depois da aula, e ele pergunta um pouco sobre o festival, e a Mi-jin explica como tudo funciona e diz a ele para participar, pois ele certamente vencerá. Ele nunca pensou que ouviria tal incentivo, e duvida da possibilidade de tudo isso. No entanto, seu coração dispara quando a imagem de estar no palco passa por sua mente. Ele costumava cantar muito sozinho, e nunca sonhou em fazer isso na frente de outras pessoas. E pensando no passado, ele percebe que a sua mãe sempre elogiou sua voz. Enquanto isso, Dokwon estava bem ali perto, um pouco mais embaixo, com as suas letras rasgadas ao seu lado. E ele pensa que talvez não seja como seu ídolo, o Eminem, pois o Eminem venceu e ele só tem perdido. Enquanto isso, o Park olha para o seu formulário de inscrição, lembrando-se de suas palavras sinceras e entendendo o quanto elas devem ser significativas para ele. Ele canta sozinho, e o garoto vítima de bullying se emociona e chora ao ouvir a voz do lado de fora. Ele corre até a fonte da voz e vê o garoto cantando calmamente perto da janela. Embora surpreso por ter sido descoberto, o Park lhe devolve a inscrição, e o Dokwon acaba tomando uma iniciativa e o convidando para que eles se apresentem juntos no festival. O Dokwon pode ser um bosta, maltratado e tudo, mas o Park faz parte da elite, que tem tudo e é amada por todos. E agora, para o choque do Dokwon, ele acabou descobrindo que além disso tudo, o Park também é um bom cantor. Obviamente, o Park aceita, e um tempo depois, vemos o Park indo na casa suja do Dokwon. Ele acha que deve ser a primeira vez do rapaz bonito em um lugar tão pobre, e se preocupa em decepcioná-lo. Então, enquanto ele se apressa em arrumar sua casa, o seu hóspede apaga a luz, dizendo que ele deve economizar eletricidade durante o dia. Além disso, ele empilha os jornais e até lhe dá dicas de como armazená-los e usá-los. Enquanto conversam sobre sua educação, os dois se lembram do propósito de praticar. O Park duvida de sua capacidade de cantar, mas o Dokwon o incentiva, dizendo que sua voz é quente e sincera, então basta ele atingir as notas certas, que juntos eles podem surpreender as pessoas. Ele toca algo no computador e reproduz uma versão rearranjada da música que o Park cantou na sala de aula. O Park admite que não sabe qual é a música de fato, e diz que essa canção é apenas algo que ele canta como uma forma de escapar da realidade. Nesse momento, ele percebe uma mudança na melodia. Então o rapper explica que ele adicionou uma nova linha para prolongá-la em uma música completa. Sim, o Dokwon se dedica completamente aos arranjos e à composição, fazendo tudo com muito amor e paixão. Depois do ensaio, o Park tem que ir para o seu trabalho de meio período, e então eles decidem ensaiar na hora do almoço. Nesse momento, seu estômago ronca e o anfitrião pede desculpas por não ter preparado uma refeição para ele antes. Juntos, eles passam pela lanchonete da avó dele, onde ela oferece algo para o Park comer. Nesse exato momento, o Dokwon se lembra dos valentões da turma que devoraram a comida da sua avó, tudo de graça, e ele se preocupa com a possibilidade disso acontecer novamente. No entanto, para sua surpresa, o seu novo amigo recusa a oferta com gratidão, dizendo que já está muito cheio, sendo que ele está com fome. A cena então muda para a empresa gigantesca de música, onde o produtor principal dá ao garoto praticador de bullying uma música especial, dizendo que pagou uma grande quantia por ela. Eles devem cantá-la no festival da escola, e a reação do público determinará se eles poderão usá-la como música de estreia. Enquanto isso, o Park fica impressionado com a letra que seu amigo escreveu em apenas um dia. A dupla começa a ensaiar, e o Ji-ho fica chocado ao ouvi-los se apresentarem juntos. As preocupações do Dokwon foram completamente dissipadas depois de ouvir o Park se conectando muito bem com a música, mas ele honestamente compartilha que a técnica de canto dele precisa ser trabalhada. Como é improvável que ele melhore em 2 semanas, ele lhe diz para se concentrar em memorizar a música e cuidar de suas cordas vocais. No entanto, a garganta do Park começa a doer um pouco tempo depois, apesar dele não cantar muito. Em casa, ele olha para o seu antigo corpo e se lembra de como ele sempre culpava os
os outros pela sua vida miserável. E de frente dele, que é um merda, o seu novo amigo é muito apaixonado e tenaz por tudo que faz. Por isso eles não são nada parecidos. Durante o seu trabalho de meio período, ele percebe que a sua garganta não dói mais, porque ele só treinou no seu outro corpo, o corpo do Park Bonito. Então ele tenta praticar a música com esse corpo. E olha, a sua voz é muito boa. E nesse corpo a sua garganta não dói nada. Enquanto ele cantava, aquela moça bonita aparece. E ela elogia sua voz. E lhe entrega um pacote de pastilhas para a garganta. No dia seguinte, o Do-Kwan o impede de praticar, preocupado com suas cordas vocais. Mas ao ouvir que ele não praticou nada, o rapper fica chocado com o quanto ele melhorou e sugere novas ideias para a música. Quando estão indo para casa, o Robin confronta o rapper e o espanca por ter se aproveitado da fama do Park. Ele ordena que o Ji-Ho bata em seu amigo, ameaçando machucá-lo 2 vezes mais se ele se recusar. Felizmente, os dois escapam, pois o valentão é chamado para trabalhar. O garoto magricela pede desculpas, achando-se completamente patético. Juntos, eles vão até a loja de conveniência e se apresentam ao corpo desconhecido do amigo. Do lado de fora, o Ji-Ho se desculpa por tê-lo agredido antes. Eles falam sobre suas experiências de sofrer bullying brutal e como isso destruiu completamente seus sonhos. Mas eles dizem que as coisas melhoraram muito quando o Park chegou. Primeiro, com o Jin-Sung mudando seu comportamento, e o Do-Kwan diz que duvidou da sua bondade no início, especialmente daquela sua afirmação de ser como ele. No entanto, ao se envolver mais com o Park, ele descobriu que eles não eram realmente muito diferentes, considerando aí que ele consegue cantar suas músicas tristes, conseguindo colocar bastante emoção, como se ele tivesse passado por coisas parecidas. Enquanto eles expressavam sua gratidão, o Basco chega e acaba ouvindo tudo. Ele pergunta a todos eles se isso é realmente verdade, e eles dizem que realmente se sentem muito bem com o Park e que ele é uma pessoa boa. Ao ouvir todos os depoimentos, o Basco percebe que deve ter se enganado a respeito do garoto. E além de perceber isso, o Basco convida o garoto trabalhador de meio período, o Park gordinho, para treinar com ele se ele quiser, pois o Basco acredita que ele é muito forte. No dia seguinte, o grupo está de volta ao parque e eles trouxeram um alto-falante para usar. O Park canta para todos e eles ficam impressionados com quão encantadora sua voz se tornou. Acontece que ele praticou o dia todo com seus 2 corpos, então é natural que ele tenha melhorado. Mas não é só ele que surpreende a todos. O Do-Kwan também faz isso, lhe entregando uma letra completamente revisada. Juntos, eles prometem dominar o festival da escola. Enquanto isso, na empresa de música, o chefe se mostra satisfeito com a gravação do Rubin. Ele prevê um grande sucesso de sua música. E mais tarde, eles veem que a lista de apresentações para o festival foi divulgada e que eles vão tocar em penúltimo lugar. A dupla do Park vai ficar em último lugar. Mas tudo bem, pois eles sabem que não farão besteira e não tem como o gordinho do Do-Kwan fazer algo melhor que eles. Assim, o dia do festival na escola chega e um carro esportivo de luxo para na entrada. No banco do passageiro está a simpática senhora que sempre visitava a loja de conveniência, e algumas garotas estão aglomeradas em um instante de salão de beleza, dizendo que deixaram o cabelo crescer para que um certo profissional muito habilidoso corte. O estudante começa a trabalhar e estraga o cabelo de sua cliente. No entanto, seu charme acaba compensando todo o seu trabalho ruim. Os visitantes aproveitam as festividades e os outros alunos trabalham duro em seus estantes. Além da garota, passeia um pouco, mas ela decide sair rapidamente do local quando alguns rapazes a cercam. Perto do palco, o Park começa a ficar nervoso, pois nunca esperou cantar em um evento tão grandioso. O Do-Kwan tenta acalmá-lo, lembrando de que eles praticaram o suficiente para ter confiança em suas habilidades. O Park, então do nada, vê a garota da loja de conveniência e corre para alcançá-la pensando em a cumprimentar. O Bosco, que estava dominando as lutas de braço de ferro, o vê procurando por algo, e o Park acaba encontrando a mulher no estacionamento e a cumprimenta como se a conhecesse, se esquecendo completamente de que ele está em seu belo corpo. A mulher, pensando que está sendo assediada, fica agressiva e diz que a escola está cheia de pessoas como ele, que julgam as pessoas apenas pela aparência. Ele tenta explicar sua situação, mas o homem que a acompanha agarra o seu pulso, mas o Park consegue reagir ao seu ataque, o que deixa o homem surpreso. A mulher pede para que o homem não ataque, mas ele ignora suas ordens e avança para bater no garoto. No entanto, o Bosco interfere, entrando no caminho como um amigo de Park. Ele adverte ao homem tatuado para que ele não dê mais nenhum passo. No entanto, o cara simplesmente ri da audácia do Basco e dá um soco no aluno arrogante. No entanto, o Basco encara de frente e, com seu rosto sangrando, ele diz para o homem tirar os óculos se ele quiser lutar. Intrigado, o homem faz o que foi pedido e fica surpreso ao ver o Park assumir uma postura de luta. Felizmente, a mulher os detém a tempo, avisando que denunciará suas ações, e percebendo que se empolgou demais, ele coloca os óculos de volta e diz para eles abaixarem as mãos. Eles vão embora, e o líder dos Punhos de Fogo mal consegue se manter de pé, admitindo que ele provavelmente perderia se eles lutassem. Depois disso, ele entrega uma bebida ao Park, se lembrando aí do apreço que os pobres rapazes tinham por ele. Então, ao ouvir o anúncio de que as músicas iriam começar, a dupla corre para trás do palco e se preparam, agradecendo Jaeol por emprestar suas roupas. Nesse momento, Robin aparece e diz para eles ficarem atentos enquanto ele sobe no palco para se apresentar. Lá, ele incendeia a plateia, lançando o rap dos brabos e fazendo com que o público se apaixone por ele, inclusive seu chefe, que estava assistindo na plateia. O Park começa a ter medo do palco, então seu parceiro sugere que ele pense em alguém que ele ama, e que ao fazer isso, ele coloque o seu coração na música. Ele pensa nisso por um tempo e se acalma antes de se apresentarem. Após cantar sua música, o Rubin zomba do Do-Kwan e lhe dá um soco no estômago. O Park se irrita e pensa em brigar pelo seu parceiro, mas o Do-Kwan o impede, dizendo que eles decidirão o vencedor com a sua música. O locutor o chama e a multidão vai
vai à loucura. O chefe da empresa de entretenimento observa de longe e o seu secretário reconhece aí o gordinho como o candidato que eles mandaram embora. A apresentação então começa e os aplausos são substituídos por um silêncio ensurdecedor. Incomodado, o Park acaba começando a música cantando fora do tom e o público começa a perder o interesse. Felizmente, o Dokiwa pega o microfone e o Dokiwa começa a cantar, tendo seu ritmo e rap perfeito, o que acaba deixando todos sem palavras. Como pode um cara tão feio e gordo cantar tão bem? Pois é, as pessoas talentosas são sempre ofuscadas por pessoas bonitas que muitas vezes não são nem mesmo talentosas. O Park observa e pensa em sua mãe, enquanto se lembra das palavras do seu parceiro. Assim, o rapper termina o seu verso e o passa para o vocalista, que abre a boca e cativa todos com sua voz hipnotizante. Os dois, agora muito mais confiantes, se entregam de corpo e alma à apresentação, pensando em seus entes queridos e em suas lutas e em seus sonhos. A sinceridade e a habilidade dos dois atinge o público, e assim que a música deles acaba, a multidão vai ao delírio, com aplausos. Atônito com o que acabou de vivenciar, o Park é elogiado e é aplaudido como sempre, e o garoto gordinho ao seu lado fica surpreso ao ver que tem pessoas que também gostaram dele. Os dois parceiros se cumprimentam com entusiasmo, e o seu grupo de amigos tiram várias fotos com eles, até mesmo com ambos segurando o troféu de vencedor, pois eles ganharam. Os que se apresentaram antes deles reclamam, dizendo que o Park só ganhou devido à sua aparência bonita, mas o chefe deles chega, dizendo que eles eram simplesmente melhores. Aqueles que praticaram tanto bullying acabam perdendo a chance de se estrear, e o chefe da empresa de música elogia muito o rapper, admitindo a sua habilidade, mas no fim ele dá o seu cartão de visita ao Park, dizendo que somente ele teria habilidade para aparecer em frente ao público, pois as pessoas gostam mesmo é de ver algo bonito. Apesar de ter recebido essa oferta, que é um sonho, ele recusa e ignora as palavras do senhor, e logo em seguida busca o seu amigo e percebe que ele desapareceu. No ônibus, vemos o rapper aí sozinho, escrevendo as letras novamente. Todos veem que a apresentação dele se tornou viral, mas os trechos em que o rapper aparece foram completamente excluídos, mas ele se mantém de pé e firme, dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, um homem popular chamado DGA assiste ao vídeo deles dentro de um carro. Do lado de fora, ele é recebido por um tapete vermelho e inúmeros paparazzis, tendo vários fãs aí ao redor. Ele encaminha o vídeo para a dona da loja de conveniência, que fica chocada ao ouvir a voz do Park, que no caso é a mesma voz do garoto da lojinha de conveniência. O Park, de volta à sua casa, troca de corpo como de costume e parte para o seu dia a dia normal. E agora sua parede parece muito mais diferente de antes, pois está cheia de calor, carinho, alegria, contendo várias fotos e bilhetes de seus amigos. Assim termina a primeira temporada do anime Loquismo. Muito brabo. Netflix, tô esperando a segunda temporada na minha mesa, beleza? Fui.